7 eventos improváveis ocorreram logo após a morte de Jesus. O primeiro rasgou uma cortina de 4 polegadas de cima a baixo. O quarto moveu uma pedra que 4 homens não moveriam. O sétimo fez um carrasco romano ajoelhar-se e proclamar o homem recém-morto como filho de Deus. Os 7 eventos foram tão rápidos que o centurião, junto à cruz, não conseguiu contá-los. Ele apenas sentiu seu mundo desabar. Chamava-se Longinos, e isto foi o que presenciou. Matara 200 homens crucificados. Conhecia o odor. Suor metálico. Algo ainda pior. Conhecia o som. O estertor úmido de um homem afogando-se no próprio peito. Sabia a duração. 12, 20 horas. Às vezes, 3 dias. Mas este já findara em 6. E este o olhara da cruz, perdoando-o. Longinos não soube o que fazer com as mãos naquele momento. Suas mãos empunharam o martelo dos pregos. Suas mãos repartiram as vestes do homem entre os soldados. E o crucificado, olhando para aquelas mãos, dissera: Pai, perdoa-os. Ninguém o perdoara antes. Em 43 anos, jamais. Ele ainda refletia sobre isso quando o céu escureceu. Não era anoitecer, nem nuvens. Uma escuridão que leva a mão do soldado à espada, antes que a mente entenda o motivo. No instante, o sol da Judéia estava a pino, meio-dia, a 6ª hora, e no instante seguinte, desapareceu. Não apenas escureceu, desaparecido. Longinos ergueu o olhar e viu o vazio onde o sol estivera. Seu cavalo relinchou atrás dele. Por 3 horas, a escuridão persistiu. Uma escuridão inexplicável para astrônomos. A Páscoa sempre ocorria na lua cheia. Ou seja, um eclipse solar era impossível e nenhum eclipse histórico durou 3 horas. Era algo anterior à astronomia. A escuridão era como a do Egito na morte dos primogênitos. Longinos ignorava o êxodo, mas sentia algo. Ele sentia que, sem sol, um Deus andava pela terra. À 9ª hora, da cruz central, um grito soou numa língua estranha a Longinos. Eli, Eli, lama sabachthani. As palavras eram ininteligíveis, mas seu som o atingiu profundamente. Logo após, outra palavra. Desta vez, uma palavra grega. Longinos a reconheceu. Aparecia em recibos de impostos por todo o império. Pago. O crucificado curvou a cabeça. Longinos sentiu a mudança no ar e no chão. No templo, a meio quilômetro, um sacerdote idoso acendia incenso e ouviu. Inicialmente, não olhou. Sacerdotes antigos não o faziam. Por 40 anos, seus olhos fixaram o chão, temendo ver o véu. Vê-lo diretamente era lembrar que o Deus por trás podia matá-lo ali. O véu, de 60 pés de altura e 4 polegadas de espessura, era de linho fino, com 72 cordões, tingido de azul, escarlate e roxo. 82 mulheres levaram 6 meses para tecê-lo. 300 sacerdotes o instalaram. Seu avô estava entre os 300. Ele ouviu o som de novo. Um gemido grave veio de cima. Ele olhou. O véu se rasgava. Não cortado, mas rasgado do alto, como se 2 mãos invisíveis tivessem descido do alto, agarrado o tecido e o rasgado até o chão. A cortina de 4 polegadas, impossível de rasgar por mãos humanas, abria-se como papel. O sacerdote viu o rasgo passar pelos querubins bordados, pelos fios escarlates, e pelo ponto onde seu avô dera o nó final 70 anos antes. O rasgo chegou ao chão. A pá de incenso caiu. As brasas espalharam-se. Ele não notou. Ele via além do véu rasgado, no Santo dos Santos, na sala que só o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim, só uma vez ao ano, e com sangue. A sala estava vazia. Ele não está aqui. O pensamento surgiu tão sutil que ele mal notou. Ele não está mais aqui. No Gólgota, o chão tremeu. Longinos sentiu nos joelhos um tremor fraco,
que subia pelas botas, antes de ser audível. Seu cavalo relinchou, seus homens cambalearam. As cruzes gemeram contra os pregos, como árvores na tempestade. O chão não treme com a morte de homens. O pensamento surgiu incontrolável. O chão nunca tremeu em 200 crucificações. O chão nunca. A colina sob ele se agitou. Longinos ajoelhou. Sua mão agarrou o cabo da lança, como um cajado, e mal se mantinha de pé. Poeira subia de rachaduras recém-formadas sob a cidade. Algo antigo cedia, que prendia a respiração desde Abraão. Algo que, enfim, exalava. Já sentia um silêncio tão pesado que oprimia o peito? Um silêncio que anunciava um fim, mesmo sem saber qual. Jerusalém, que zombara de um moribundo, agora se agarrava a muros que tremiam. A 40 passos da cruz, uma rocha enorme rachou ao meio. Longinos viu. Uma fissura cruzou o calcário como um raio, abrindo caminho. Outra rocha, depois uma terceira. Pedras da encosta, desde Moisés, partiam-se à sua frente, com som de ossos velhos quebrando. Sentiu o gosto de cobre. Morder a língua, passou despercebido. Ele não sabia, nem poderia. Mas hoje, numa igreja em Jerusalém, descendo à capela sob o altar, verá um pedaço daquela encosta através do vidro. Uma fissura profunda e irregular corta a rocha do Calvário, presente há 2000 anos. A tradição conta que o sangue do crucificado desceu pela fenda, alcançando o crânio de Adão, sepultado sob a colina. O sangue do segundo Adão encontrando o primeiro. Longinos ignorava tudo isso. Apenas percebia as rochas se partindo. Rochas não se partiam por moribundos, e o homem da cruz central o perdoara. Fora da cidade, numa encosta com túmulos de calcário, uma pedra redonda começou a rolar. Longinos não via, ainda estava ajoelhado no Gólgota. Seus homens, porém, sentiam. Todos percebiam algo estranho no ar, como animais pressentem enchentes. A pedra era um daqueles discos enormes que os judeus rolavam, em sulcos para selar túmulos. 4 homens se esforçaram para movê-la. 4 homens suaram, praguejaram e se instruíram. Longinos já vira pedras semelhantes. Vira soldados lutarem para movê-las em ataques. Esta, porém, movia-se sozinha. No túmulo, a escuridão cedeu a um feixe de luz vespertina. O cheiro de mirra e aloés e linho antigo encontrou o ar livre pela primeira vez em semanas. Numa saliência rochosa na parede, um corpo jazia envolto em panos fúnebres, imóvel, como a morte exige. Nas colinas de Jerusalém, outras pedras se moviam, outros túmulos se abriam, mas os corpos não saíram. Ainda não, pois a morte não só perdia seu controle naquela tarde. A morte era avisada que seu reino inteiro estava prestes a ruir. Os corpos nos túmulos esperaram 3 dias, pois outro sairia primeiro. Em Betânia, uma mulher varria o chão quando o terremoto ocorreu. Seu nome não foi registrado pelos evangelistas, mas ela existiu, uma das muitas mencionadas por Mateus. A história dela me assombra. O marido falecera 3 semanas antes da Páscoa. Ela própria lavou o corpo dele. As mulheres da aldeia ofereceram ajuda, mas ela as recusou, desejando que suas mãos fossem as últimas a tocá-lo. Desenrolou um linho comprado em Jerusalém e o envolveu, tira por tira, como a mãe ensinara. Pôs mirra e aloés nas dobras, beijando sua testa pelo tecido. 4 homens o levaram ao túmulo da família. Ela os seguiu. Viu a pedra ser rolada. Voltou para casa sozinha. 3 semanas se passaram. Nelas, aprendeu a dormir num só lado da cama. Aprendeu a cozinhar para si, a não mais procurá-lo no escuro. Naquela sexta, o terremoto a fez se apoiar na parede. Ela o atribuiu à ira divina contra os romanos. Não o associou a mais nada. 3 dias depois, domingo de manhã, ao amanhecer, bateram à sua porta. Amassava pão, mãos enfarinhadas. Limpou-as no avental, abriu a porta.
Ele estava lá, ainda envolto nos lençóis que ela o cobrira, a mirra nas dobras, as tiras que ela atara nos pulsos, os olhos que ela mesma fechara. Pressionou os polegares nas pálpebras até fecharem. Agora, os olhos dele estavam abertos, com o mesmo olhar do dia do casamento. Não gritou, nem desmaiou. Estendeu a mão enfarinhada e tocou-lhe o rosto. Ele estava quente. Há lutos que nos convencem de que certas portas jamais se abrirão. Algumas perdas são definitivas, certas pedras pesadas demais. Mas às vezes uma porta se abre, apesar de tudo. Contei esta história como se a víssemos de cima, como se uma câmera movesse entre Gólgota, templo, túmulo e a viúva em Betânia, mostrando tudo. Mas não vimos tudo. Vimos apenas o que longe nos viu e imaginou. A câmera esteve em seu ombro o tempo todo. A escuridão era a dele. O chão tremia sob seu joelho. As rochas que se partiam eram as suas. O túmulo que não viu, a viúva que nunca conheceu. Isso lhe chegou depois, sussurrado por testemunhas, semanas e meses mais tarde, quando deixou de ser centurião romano para ser outra coisa. Esta história nunca foi sobre o homem na cruz. Ele sabia o que aconteceria desde antes da criação do mundo. A história é sobre seu assassino, que estava prestes a ceder. Pilatos ordenou: terminem antes do pôr do sol. Longinos sinalizou: mãos trêmulas, voz firme. 20 anos de comando não se perdem só porque o céu escureceu. 2 soldados, com marretas de ferro, foram primeiro ao ladrão da esquerda. A marreta desceu. Estalo úmido, grito cortado pela asfixia. O segundo ladrão, igual. Os soldados foram à cruz do meio, ergueram as marretas e pararam. Longinos avançou. Sabia antes de tocar o corpo, há 1 hora, mas o protocolo romano exigia verificação. O protocolo romano era a única coisa que ainda fazia sentido em sua vida. Então, ele apontou seu pilum, a pesada lança romana, e o enfiou para cima. Atravessou as costelas do morto, na cruz do meio, o pulmão e o saco pericárdico. Ao retirar a lança, saíram primeiro sangue vermelho escuro, depois um fluido aquoso claro, separadamente. João estava perto. João viu e registrou. Por 2000 anos, leitores se perguntaram seu significado. Agora sabemos. A flagelação causou choque catastrófico. O estresse no Getsêmani rompeu capilares. Ora em suspenso, acumularam fluido claro no pericárdio. Ao perfurar, a lança separou água e sangue. Isso não ocorre em corpo vivo. Sangue e soro só se separam após a circulação cessar. A lança não matou Jesus. A lança provou sua morte. Ao fazê-lo, cumpriu 2 profecias escritas com 600 anos de diferença. O Cordeiro Pascal não terá osso quebrado. Olharão para quem transpassaram. Longinos não pensava em profecias, mas olhava para sua lança. A lança estava molhada, mas não como após uma batalha. Era diferente. Era claro e vermelho, misturado, mas separado, escorrendo pelo cabo de ferro, pela mão e pelo pulso da armadura. Ele observou. Ele não o limpou. A outra mão estava vazia. Ele notou que não segurava mais a espada. Ela estava no chão, junto à bota direita. Não se recordava de a ter largado. Seus joelhos tocavam a poeira. Não se lembrava de ter ajoelhado. A escuridão sobre a cruz começava a clarear. Uma luz bronzeada e pálida retornava ao céu. Não era sol ainda, mas a lembrança do sol. Seus homens formavam uma fila atrás dele. Ninguém falava. Havia um longo silêncio. Longinos ergueu o olhar para a cruz. O rosto do homem crucificado estava um pouco virado para ele. Olhos fechados, boca entreaberta. Havia algo naquele rosto. Algo que Longinos jamais vira em 200 crucificações. Algo inominável.
Parecia paz. Longinos tentou levantar, mas não conseguiu. As pernas não respondiam. A mão da espada, que ceifara 200 vidas, tremia tanto que não conseguia fechar os dedos. A garganta seca, com gosto de cobre, poeira e sal de lágrimas. Não se lembrava de ter chorado, e sem que sua mente permitisse, um som escapou de sua boca. A princípio, não era uma palavra. Era um suspiro, uma respiração áspera e entrecortada que se prendeu na garganta. O suspiro virou sílaba, e a sílaba, 6 palavras. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele as ouviu, como se fala em sonho. Só depois de proferi-las, percebeu a verdade. A primeira voz a confessar a divindade de Cristo não foi de um discípulo. Não foi de um sacerdote, nem de quem Jesus ensinou, curou ou alimentou na Galileia com 5 pães e 2 peixes. Pertenceu ao homem que cravou os pregos. 7 eventos impossíveis ocorreram após a morte de Jesus. Um véu, intocável por mãos humanas, rasgou-se. A terra, que nunca tremia em 200 crucificações, estremeceu. Rochas milenares se fenderam. Túmulos selados por anos tiveram suas pedras rachadas. Em Betânia, uma mulher recebeu o marido que havia sepultado. Sangue e água jorraram de um lado perfurado, algo típico de um corpo sem vida. O carrasco romano ajoelhou-se, tornando-se o primeiro cristão. Cada evento era uma assinatura divina. Deus assinava um contrato, elaborado desde a queda de Adão, que dizia: a dívida está paga, o caminho está livre, voltem para casa. A escuridão não venceu, o véu rasgou, túmulos abriram, e a porta do Éden, fechada desde então e guardada por querubins e espada flamejante, foi escancarada. Antes de ir, pergunto: onde você estaria naquela tarde? Na multidão que zombava? No templo que tremia? Na porta da viúva em Betânia? Ou como Longinos, ao pé da cruz, com a lança ainda molhada, sentindo sua vida desmoronar para que a verdade pudesse surgir? Não paro de pensar. O primeiro perdoado na cruz foi o ladrão ao lado. O segundo, o romano que cravou os pregos. Nenhum mereceu, nem teve tempo para isso. Um era criminoso, morrendo por seus atos. O outro, um assassino cumprindo ordens. Ambos estavam onde nós estamos agora, de mãos vazias, sem boas ações para nos salvar. Não há como desfazer o que fizemos, mas ambos foram acolhidos. Se a cruz teve espaço para Longinos, tem para você. Se isso te tocou, curta para alcançar quem precisa. Inscreva-se para juntos desvendarmos a profundidade das Escrituras. Nos comentários, diga qual dos 7 momentos te marcou. Leio tudo, pois a escuridão não venceu naquela tarde e ainda não vence.